vamos falar com a Tayana aqui conosco. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso e vamos já aproveitar e trazer, porque essas questões de calamidade, de quebras por questões climáticas, elas não são exclusivas do Rio Grande do Sul. Sim. A gente traz essa informação aqui mencionando o Rio Grande do Sul para falarmos, né, sobre esse episódio que está acontecendo, especialmente lá, mas que o mesmo pode ser usado aqui. Com certeza. Né? Resguardado as suas proporções. Sim. Porque às vezes o produtor tem ali uma chuva de granizo. Exatamente. É uma ventania que passa no seu milharal. É a seca que nós tivemos aí, depois a chuva que teve pegando a soja na hora da colheita. Exatamente. Enfim, quando tem episódios climáticos, episódios como esse, o produtor consegue reaver alguma coisa, seja para programar ou reprogramar a sua conta, o seu pagamento, ou buscar um seguro? Sim. Como você bem disse, né? Agora nós estamos com os olhos voltados aos produtores rurais do Rio Grande do Sul por esse evento climático. Mas a possibilidade de prorrogação, de alongamento das dívidas rurais, ela é um direito do produtor rural a nível do Brasil, território nacional. Ele é um direito garantido por lei a todos os produtores rurais. E quando que isso é possível, Fabélia? Justamente para reorganizar as contas, porque é quando o produtor rural ele perdeu momentaneamente a sua capacidade de pagamento, seja por uma frustração de safra, uma dificuldade de comercialização. E isso está previsto no Manual de Crédito Rural. Então, o produtor rural que sofreu com uma seca excessiva, com chuvas, com granizo, com pragas, doenças, ele tem direito a pedir esse alongamento, essa prorrogação, como uma forma de restabelecer a sua produção sem tirar do seu caixa. Porque, como a gente fala, a dívida rural ela deve ser paga com a produção e não com o patrimônio, com o caixa do produtor rural. Para a gente colocar isso em miúdos, é como se o açougueiro fosse pagar a dívida com a máquina de cortar a carne. Exatamente, exatamente. E que daí ele fica impossibilitado de manter-se na profissão. Exatamente. E isso que você falou é muito importante, porque alguns produtores rurais colocam como garantia o próprio maquinário, a própria propriedade rural, e isso deve ser visto com muito ressalva, porque em caso de frustrações, seja na pecuária, seja na agricultura, o produtor rural ele não pode ter esse maquinário penhorado, a sua propriedade rural penhorada, porque é ali que é a fonte da renda dele, é a fonte do produto dele, e isso deve ser considerado pelo credor, pelos bancos. Tayana, nesse episódio aí que você falou que não pode, não deve colocar, seria como eu colocar a minha casa de morada como garantia, que por lei não podem vir e me tirar da minha casa, que é a única que eu tenho. Sim. O que a lei assegura a esse produtor rural? A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, que no caso são até 4 módulos fiscais, né? Uhum. De acordo com a localização da propriedade, do município. Então, isso já é uma garantia por lei. Excepcionalmente, nesses casos específicos de frustração de safra por condições climáticas adversas, né? Nesse caso, especificamente do Rio Grande do Sul, que teve estado de calamidade, né, já decretado, provavelmente virão outras medidas. Hoje já foi anunciado ali pelo governo federal a prorrogação de 90 dias das dívidas, né, do povo gaúcho, o que de fato vai ser um remédio ali, mas não vai curar. Como você bem disse, isso vai ser a longo prazo. Não são prejuízos de 90 dias. A atividade do produtor, ela, no mínimo, aí é de 6 meses. Exatamente. Nós estamos falando da atividade de agricultura. Exatamente. E não só a agricultura, né, Fabélia? O ciclo pecuário ali também... Ele é 2 anos. Ele é 2 anos, ele é muito mais.
E a pecuária leiteira do Rio Grande do Sul já estava em colapso. Ela já estava enfrentando uma crise muito forte, problemas logísticos, de estrutura, de escoamento, de estrada. E o produtor rural do Rio Grande do Sul, assim como nós aqui em Goiás, em Mato Grosso, também já vínhamos de outras renegociações, de um cenário já de crise por conta da queda que nós tivemos no preço da arroba, a queda que nós tivemos no valor das commodities. Então, assim, vai ser uma renegociação atrás de outra, né? Vamos precisar estudar isso, o governo, as secretarias, Ministério da Agricultura, da Fazenda, eles vão precisar estudar medidas mais contundentes do que, às vezes, só uma renegociação, só um alongamento. Porque da onde esse produtor vai tirar o dinheiro para pagar uma renegociação? Daqui 90 dias, onde que ele vai tirar de 2023, isso? Que já vinha sendo renegociado. Tanto o que tem agravado, tenho bastante cliente no Rio Grande do Sul, e eles estão assim aflitos porque não contrataram seguro, porque outra opção é o acionar o seguro nesses casos, né, de desastres, enfim. Mas não acionaram. E por quê? Porque eles já vinham de uma crise de 3, 4 anos atrás, com a seca, e o custo do seguro foi elevadíssimo. Então, esse ano, nós estamos falando aí de 300 mil produtores rurais da agricultura familiar, que é do Rio Grande do Sul, esses municípios mais afetados. E muitos optaram por não fazer a adesão ao seguro, pelos custos, para conter custos. E agora foram assolados por esse evento, né? Então, como você bem disse, o prejuízo ainda não foi estimado, né? Não. E mesmo que seja, nós estamos falando aqui de pecuária de corte, pecuária de leite, agricultura, soja, milho, e a gente não pode esquecer do arroz. Vai faltar, inclusive, o arroz, porque eles são responsáveis por 70% da produção de arroz do nosso país. Então, a gente já viu o governo federal falando que vai, às vezes, a possibilidade de importar o arroz, o feijão, para garantir na mesa mesmo do povo brasileiro, né? Porém, os países ali do Mercosul, eles não têm essa quantidade para nos oferecer. Então, é uma situação bastante alarmante, que deve ser pensada e, às vezes, o pessoal fala por que a gente abre o olho pro produtor rural, né? Tem tantas outras empresas, pessoas envolvidas, né? Claro que a prioridade nesse momento está sendo resgate, está sendo salvar vidas, mas a gente vira os olhos para o produtor rural porque é ele que vai abastecer. E isso vai prejudicar a economia nacional como um todo, né? O preço vai aumentar aqui, vai aumentar lá fora. A dona de casa que sempre achou que ela não tem nada com isso, ela vai na gôndola do supermercado e está correndo o risco de pegar uma carne bovina mais cara, uma carne suína, porque eles são responsáveis por, acho que 20% da carne de suínos. Sim, no Brasil frango é de lá. Aí 30%, eu estava com esses dados bem, aliás, eu acho que é o contrário, né? É 20, 30, 40. 40 é dos suínos, 30 do frango e 20 da carne bovina, porque daí a gente tem o Mato Grosso que tem um rebanho. E outros estados aqui, né? Tem Mato Grosso do Sul, com rebanhos muito grandes. A grande preocupação, né? E até mesmo com relação aos animais, é por conta do escoamento dessa produção, né? Então, como você falou, a estrada lá, as estradas foram lavadas. Então, eles já sofriam com essa dificuldade de escoamento da produção e agora se agravou, né? Eles estão abrindo agora corredores para poder chegar até as propriedades rurais que ainda estão operando, para buscar esse leite que está lá parado, para não perder o leite, para levar ração para os suínos, para as aves, para o gado. E assim, então o problema, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Para você ver a questão da representatividade do Rio Grande do Sul, com relação à soja, ele é o segundo maior produtor de soja no nosso país. E até as inundações, eles tinham colhido cerca de 70%. Apenas dessa produção. Então, esses outros 30%... Só que nós vimos silos inteiros sendo alagados, desmontados. Exatamente. Então, assim, não foi só 70% que já estão salvos. Não, porque muitos ainda estavam no armazém. Então, foi perdido, né? Olha, aí a gente tem
a situação do maquinário, a situação das propriedades que tiveram as granjas todas destruídas. Tem umas cenas muito fortes que a gente vê aí, um curral com os animais mortos. Tem as vinícolas que ficaram destruídas. Eu não sei, um parreiral, eu não sei, eu confesso, eu não sei quanto tempo para o início de produção que seja boa produtividade. Mas eu imagino que não deva ser menos de um ano, né? Sim. Porque E isso que você falou também é uma preocupação deles lá e nossa, porque essas pequenas culturas que a gente fala FLV, que é frutas, verduras, legumes, o hortifruti, né? Ele tem uma representatividade muito grande lá no Rio Grande do Sul. E o Ceasa já está sofrendo esse impacto, né? Ela, em comparação às grandes commodities ali, em área de extensão, é bem menor. Porém, estava estimado uma produção de cerca de 7,4 milhões de toneladas, né? E isso reduziu para 1 milhão. E ainda estão lá para colher, estão perdidos. Pois é, e o que o produtor deve fazer para ele acionar ou ir lá no banco solicitar uma prorrogação? Não, vamos começar a negociar isso aqui para o ano que vem, ou para quem tem o seguro, buscar o seguro. Porque daí também eu preciso chegar lá. Não é só porque eu chego e falo, eu estava lá, você não assistiu na televisão? E muito boa pergunta. O que acontece, Fabélia? O fato de ser público e notório a situação que está acontecendo lá, não exime o produtor rural de se resguardar e de ter a documentação. Então, qual que deve ser a preocupação, né, nesse segundo momento? Falo segundo porque o primeiro agora eles estão ali se reorganizando, né? E isso não só Rio Grande do Sul, mas para todo o produtor rural, Goiás, Mato Grosso do Sul. Teve a frustração de safra, o que ele deve fazer? Ele deve, primeiramente, fazer um laudo técnico, tá? Com um responsável técnico, seja o agrônomo, seja um médico veterinário, enfim, alguém que tenha essa responsabilidade técnica para atestar, para cientificar dessas percas que aconteceram, seja na lavoura ou seja na pecuária. É o que a gente fala, um laudo de frustração de safra, tá? Porque o Manual de Crédito Rural, ele exige como condição de alongamento 2 laudos. Esse laudo de frustração e o laudo de capacidade de pagamento. Nesse de capacidade de pagamento, o produtor rural, ele vai expor o que aconteceu que afetou a sua capacidade de pagamento e qual é a sua capacidade de pagamento atual. Olha, então vão ser 2 anos de carência para começar a pagar, em 6 parcelas anuais. Então, é com base nesses laudos que o banco vai fazer a prorrogação, um novo cronograma de pagamento para esse produtor rural. Então, é importante, sim, se documentar por fotos, por vídeos, pelos decretos municipais que estão sendo publicados com a situação, estado de calamidade pública, enfim. E nesse caso do Rio Grande do Sul já tem decreto municipal, estadual e federal, exatamente, né? Exatamente. Isso é bom pegar os 3. Os 3. Só que eles não eximem a necessidade laudo. dos laudos. Os laudos, de qualquer forma, eles são requisitos imprescindíveis para o requerimento administrativo no banco. Então, o primeiro passo, fazer esses laudos, cientificar. Hoje, a gente tem os aplicativos no celular, isso vale para o seguro, tá? O seguro, quanto mais documentação, fotos, vídeos, os laudos também, para a gente acionar esse seguro agrícola, e a gente sabe que o seguro é uma parte bastante melindrosa, porque às vezes você tem, mas você não consegue, você tem negativa. Então, eu sempre oriento aos produtores rurais. Tem aplicativos aí que você baixa no seu celular, onde as fotos têm a localidade, tem a longitude, a altitude, satélite, tem né? Tudo com data, horário da foto que foi tirada, para não ter alegar que, não foi dessa vez, foi de outra. Então, assim, é bom que você faça a prova documental, prova fotográfica, filmagens, da forma correta. Você falou aí da questão
de data e tudo, é importante também que o produtor não prescreva, não passe o tempo, né? Exatamente. Porque às vezes ele pensa que vai cuidar de outras coisas e depois ele faz o chamamento do seu profissional. Não, isso tem que ser feito rápido também, né? Cada apólice, ela prevê, né? Isso a gente falando do seguro. Ela tem o prazo de acionamento desde a data do sinistro. Então, ele precisa estar atento a essa data e já ir fazendo a sua documentação e não deixar de última hora, né? Porque depois, passado esse prazo, ele corre sérios riscos de perder essa cobertura do seguro, né? Bom, então, gente, o melhor de tudo é que você possa estar aí acompanhado de um profissional, tá? Você procure um advogado de confiança, tá? Porque o jurídico vai te orientar em relação a tudo mais. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, pior é ficar com todo o prejuízo. A orientação, sindicato rural da sua cidade, do seu município, contribui com você. Nosso tempo está esgotado, Tayana. Eu quero te agradecer. As informações foram muito relevantes, muito boas, especialmente assim no momento que está todo mundo impactado, para que as pessoas olhem também para elas, tá? E não perca as oportunidades. Muito obrigada. Um abraço. Eu que e agradeço. até o nosso próximo encontro. Até a próxima.